Quando um personagem de uma série, filme ou até quadrinho é apresentado, existem 3 características gerais que sempre devem ser apresentadas, sendo ela a aparência do personagem, o seu passado, que levou a ele a ter certas ambições, e é claro, suas ambições. Um herói e um vilão têm isso em comum. Um herói tem um passado, assim como um vilão. Um herói tem ambições, assim como um vilão. Todos os personagens que existem acabam por ter grande parte dessas características, porém alguns acabam por faltar algumas delas, seja pelo escritor da história estar tentando criar algum suspense, ou até mesmo fazer parte da história desse personagem, das características desse personagem, dele ser misterioso. Um exemplo bem conhecido que eu posso dar é o Thanos de Guerra Infinita. O Thanos tem essa aparência, pois como nos é mostrado em seu passado, ele é alienígena, de um planeta que passou por uma grande escassez de comida. Por isso ele decidiu matar metade de várias pessoas de vários planetas para poder assim criar um futuro mais próspero para todos. Outro exemplo que eu posso dar, dessa vez de um herói, é o próprio Capitão América. O Capitão América, pela maior parte da sua vida, foi bem fraco e de repente ele se tornou um homem muito forte. Então ele decidiu entrar para o exército, coisa que ele já queria há muito tempo, e passou a proteger pessoas fracas, como ele um dia já foi. Porém, quando nós acabamos por tirar uma dessas características, quando um personagem tem um passado e uma aparência, porém nós não sabemos suas ambições, ou até mesmo quando ele tem ambições e uma aparência, porém nós não sabemos o seu passado, ou até mesmo quando nós sabemos as ambições de um personagem, nós sabemos o seu passado, mas nunca chegamos a vê-lo. Porém, e quando nós tiramos 2 dessas características? Quando nós deixamos um personagem específico apenas uma aparência perturbadora, uma aparência estranha, algo que é difícil ser interpretado, algo que sequer pode ser chamado de vivo. Nesse momento nossa mente não imagina coisas claras, ela não sabe se aquilo tem um passado, se aquilo tem alguma ambição. O que a nossa mente interpreta são sentimentos. Nós não achamos que aquilo vai cortar nossa pele ou quebrar nossos ossos. Nós só sabemos que seja lá o que ele queira fazer, que vai ser ruim. E isso nos dá medo. Existe um grande conjunto de pessoas na internet que estão voltadas para fazer o máximo de pessoas possível sentir este sentimento. E um deles se chama Trevor. Trevor é um artista digital que é completamente apaixonado pelo estilo terror. Terror em si é uma coisa que ele respira como uma fonte de vida. Eu acompanho ele no Twitter já faz algum tempo, e o que esse cara não para de falar é sobre livros, filmes, séries, quadrinhos, praticamente qualquer coisa onde alguém tá morrendo. Porém, ele não é simplesmente um entusiasta do gênero. Trevor é muito bem conhecido por toda a internet, pois se ele tivesse a capacidade de dar vida às criaturas que ele desenha, ele seria 1000 vezes pior do que o próprio Frankenstein. A habilidade de Trevor de pegar imagens que inicialmente já eram bem estranhas e deixá-las completamente mais perturbadoras com as suas criaturas, fazendo pequenas edições e fazendo tudo muito pior, é algo simplesmente magnífico. Você possivelmente nunca ouviu falar de Trevor, mas já viu uma de suas imagens em algum lugar, seja num vídeo aleatório com creepypasta no nome, ou até mesmo um amigo seu te mostrando do celular dele. As criaturas de Trevor são muito bem conhecidas perante a internet, e por mais que ele cria várias criaturas toda semana, existem algumas do qual a galera acaba se apaixonando mais. A minha preferida em específico é a Cabeça de Sirene. A Cabeça de Sirene é um monstro muito maior do que o próprio Slender, e adivinha só, tem uma cabeça no formato de uma sirene. Porém, no lugar onde deveriam ficar os amplificadores, existem dentes horrendos que emitem sons muito parecidos com os de sirenes de cidades, que confundem todos aqueles que ficam nas florestas e quando vão atrás de uma civilização para poder se abrigar, acabam encontrando com essa fera monstruosa. Para mim, o mais magnífico entre as criaturas de Trevor é que ele em si nunca faz questão de explicar a lore de cada uma delas. A maioria das vezes ele simplesmente deixa o nome das criaturas, até porque ele cria muitos todos os dias. Se ele fosse criar uma história para cada um, ele possivelmente perderia horas em tudo isso. O que é ainda mais magnífico, porque isso deixa para a mente de cada um interpretar o que essa criatura seria capaz de fazer. Se você pesquisar o nome Cabeça de Sirene, ou Long Horse, ou Cartoon Cat, um dos muitas criaturas de Trevor, você vai encontrar vários e várias creepypastas na internet explicando várias e várias histórias, uma mais diferente do que a outra, sobre o que essa criatura poderia ser. A minha própria interpretação quanto à Cabeça de Sirene foi a que eu botei neste vídeo. Não existe nenhum lugar na internet que diga que ela atraia presas que estão perdidas no meio da floresta. Porém, eu acho que isso seria algo muito possível.
Eu imagino que muitos de vocês possam acabar dizendo: não, crítico, mas na verdade eu nunca vi nenhuma dessas criaturas. Eu nunca vi nada parecido com isso. Porém, eu acho que você já viu alguma coisa meio semelhante. Há um tempo atrás existia uma criatura muito conhecida que se chamava Momo e que ultimamente parece que vai ganhar um filme e tá todo mundo achando que vai ser uma merda. Mas enfim, eu não tô aqui pra opinar sobre isso. Voltando. Momo é uma criatura muito estranha. Muitos criaram muitas lendas a partir disso e tinha até uma espécie de desafio com suicídio ao redor dela, eu sei lá. O que importa é uma criatura com uma imagem muito perturbadora e ninguém sabe qual é o seu passado ou quais eram suas intenções. Se você pesquisar agora mesmo sobre criaturas horrendas e tudo mais, você pode até mesmo achar algumas que são meio amigáveis. Um artista que eu recomendo para criaturas horrendas amigáveis se chama Rika. Você pode encontrar o Twitter dele aqui. Rika é um artista que gosta de criar criaturas nada convencionais. Você não vai encontrar ele simplesmente fazendo um humano com características animais nem nada do tipo. Porém, você pode encontrar ele desenhando um ser humano horrendo com dentes de seus braços e braços saindo de dentro de sua boca que se estendendo até a barriga. Ou até mesmo um cavalo, que na verdade são dois humanos juntados. Ah, crítico, então quer dizer que esses aí são espécies de creepypastas? Não. Eu até entendo que no passado as criaturas horrendas e magníficas que cercavam a internet eram em sua maioria caixas de texto. Elas acabavam por ganhar vida em desenhos de vários artistas ao longo da internet. Porém, elas em si têm suas histórias, têm seus passados e suas ambições. Você pode argumentar que o Slender é muito parecido com estes seres, porém ele tem uma história e uma ambição. O que não é nenhum demérito. Eu, quando era pequeno, por exemplo, tinha um pavor extremo do Slender, principalmente porque eu morava numa chácara no meio de uma floresta. Tudo que eu queria fazer com este vídeo era divulgar essas obras de arte magnífica e estes artistas que criam coisas tão fora do normal e mesmo assim tão surpreendentes. Cada uma dessas criaturas é mais única do que a outra e eu fico cada vez mais ansioso para toda vez que o Trevor ou até mesmo o Rika acaba por desenhar ou até mesmo editar uma imagem. São sempre coisas tão perfeitas. Saca essa imagem, por exemplo? Eu levei meia hora para poder perceber o que tinha de errado e quando eu percebi eu dei um pulo da cadeira. Enfim, isso é tudo que eu queria falar. Se estiver interessado para ver o que esses artistas fazem no seu cotidiano, eu irei deixar não só eles, mas vários outros artistas de características semelhantes aqui na descrição. Então, o vídeo foi esse. Eu sou o crítico e eu não critico ninguém. My butt hurts from sitting in grime. All cramped up, bidding my time. It's just so dark and lonely.